Quando eu construí o vídeo, qual foi a ideia do início do vídeo, tá? Que mostrasse essas várias muralhas para ver se alguém percebia que os métodos construtivos são diferentes de cada uma delas. Então, aquela história de padronização, é escravo, é isso, é aquilo, ela já cai por terra aqui. Porque o método construtivo, e eu vou colocar de novo aqui para vocês perceberem isso agora, é diferente. Olha só, essa é diferente das outras. O método é diferente. É totalmente diferente desse método aqui, ó. Então, quando vocês forem analisar alguma construção, alguma coisa assim, tentem prestar atenção nesses detalhes, no método construtivo. Como aquela construção foi feita. Eu sei que é difícil analisar. Eu demorei muito tempo para aprender isso, para conseguir enxergar a diferença de uma construção para outra. Mas você treinando teus olhos, você também pode aprender. Se eu aprendi, vocês também podem. Ó, é completamente diferente uma coisa da outra. Esse aqui, ó, completamente diferente já dos outros dois. Reparem nos detalhes, tá? Completamente diferente, ó. Então, o que nós temos aqui? Uma primeira com pedras colossais, pedras muito grandes. Um tipo de construção até difícil de saber, né? E em que época que foi feito, porque as pedras são muito grandes. E a extensão dela é muito grande também, aí 15 quilômetros, o que foi medido hoje em dia. A gente não sabe em outros tempos quanto que teria. Então, e também pelos desgastes que tem aquela ruína, parece ser muito antiga. Por isso que surgiu essa tese do natural, né? Porque eles tiveram que inventar alguma historinha aí para que as pessoas não percebessem que aquilo é extremamente antigo e grande demais, né? Para as pessoas do nosso tamanho. São pedras muito grandes, uma construção realmente monumental. Já a segunda, ali do Piauí, ela tem pedras menores, muito bem escolhidas, assim. Muito bem feito aquele muro, mas com pedras muito menores. Mesmo assim, essas pedras, como a pessoa mostra no vídeo, são bem pesadas. Então, essas pedras de construção, elas não são leves, tá? São bem pesadas. A terceira já é bem diferente. É um conjunto de pedras de diferentes tamanhos, ó. Tem pedras bem grandes. Olha só. São pedras bem grandes aqui embaixo. Tem pedras médias e pedras pequenas, ó. E qual a diferença? A diferença desse daqui. Esse daqui parece que as pedras já são meio arredondadinhas, né? E etc. Pode ser que tenham sido até preparadas para esse muro. Essas daqui não. São pedras grandes também, né? Mas não tão grandes como as próximas. Mas são pedras mais arredondadas, ó. Essa aqui é completamente diferente, o tipo da pedra. São pedras, assim, realmente, que não foram trabalhadas, ao que parece, né? Não vai ter nenhum tipo de argamassa, são pedras empilhadas conforme vai encontrando as pedras, né? Que são pedras de diferentes tamanhos, diferentes tipos, né? Aqui em Rondônia, esse muro tem uns 6 metros de altura. Só que tá claramente soterrado essas muralhas. E o tipo da pedra é completamente diferente do que nós vimos anteriormente. É uma pedra que só vai ter aí, no muro que tem ali na Serra da Muralha, que é bem isolado, e na Bolívia, ali na região dos Mojos, né, na província de Beni, na região dos Mojos. Então, ali também tem um tipo de construção com essas pedras pontiagudas que tem ali em Rondônia, tá? Então, são construções completamente diferentes, só que ninguém sacou isso. Então, o que eu peço para vocês, né? Que vocês comecem a prestar mais atenção no método construtivo. Eu sei, isso tem muito no meu estado, isso é para dividir terreno, isso não sei. Pode ter uma lógica dentro do teu estado, mas precisa ver se o método construtivo é o mesmo. Também a região onde aquilo está, né? Se é a mesma, se é a mesma cultura e etc. Existe uma estrutura no interior do Brasil que simplesmente não deveria estar ali. Cara, essa imagem aqui é muito reveladora. Por que ela é bem reveladora? Porque demonstra soterramento e espalhamento já das pedras. Então, isso faz a gente imaginar que esse muro, de todos que a gente está falando, é o mais antigo, é o mais desgastado. É por isso que veio a tese de ser natural, de ter 100 milhões de anos, porque perceberam que é muito antigo para ser um muro dentro da narrativa histórica aqui do Brasil. E realmente é. Esse muro é muito especial. Muito especial. Por isso que estão tentando fazer teses estapafúrdias em cima dele. Vocês conseguem perceber? Soterramento, espalhamento já da ruína, né? O muro cedeu, as pedras já caíram para a lateral. Então, continuando aqui. Ela corta o cerrado por quilômetros, em linha contínua, com blocos escuros, pesados, encaixados de forma precisa. Cara, tem pedras do tamanho da moça aí que tá aparecendo no vídeo. É muito grande essa muralha. E até hoje, Olha só.
Método completamente diferente, a pedra totalmente diferente dos outros lugares. Então, vou falar novamente, prestem atenção nos detalhes sempre da construção. Veja esse método, é completamente diferente dos anteriores. O tamanho das pedras. O encaixe, ó, lá dentro do muro tem outras pedras, né? Dando base aqui umas para as outras. Apoio, né? Desculpa. Hoje, ninguém consegue explicar, de forma convincente, quem construiu ou por quê. Estamos falando da chamada Muralha de Pedra, localizada em Paraúna. Aqui também tem resquício, olha aqui na lateral. Aqui também tem resquício ó, de que o muro já está ruindo. Tem também ó, evidência de soterramento. Aqui. Dá para ver meu mouse na tela? Acho que não, né? Tem evidência de soterramento aqui embaixo na base. Ó. O muro ruiu. Aqui, ó. Nessa região. Aqui tem pedra do muro, tá vendo? Localizada em Paraúna, no estado de Goiás. Uma formação com aproximadamente 15 quilômetros de extensão, Olha atravessando só. a paisagem. Vamos voltar um pouco atravessando aquela foto. Vejam só. Que interessante essa muralha. E como pode alguém dizer que a saca de lã é natural, por exemplo, né? É o mesmo caso, mesma coisa. Então, essa é uma muralha de tamanho monumental. E daí muitas pessoas ficam com raiva de mim porque eu noticiei isso daqui. E porque eu desafiei também os geólogos em relação a isso. Dizendo que a tese é estapafúrdia, e é estapafúrdia. Vejam o muro. Não tem nada no entorno. Na próxima imagem, vai mostrar aqui também... Uma formação com aproximadamente 15 quilômetros de... Olha só, é bem retinho, como se estivesse dividindo o terreno mesmo, de alguma forma. extensão, atravessando a paisagem como se fosse uma cicatriz deixada por algo muito maior. E o mais curioso não é apenas a estrutura em si. Cara, me explica uma coisa, como que esse muro ia existir nesse local apenas, se fosse natural? A natureza teria feito isso, somente aí, e no entorno não tem nenhuma dessas pedras. Sei lá, a 500 metros pra lá, 500 metros pra cá, como que isso acontece, cara? É o silêncio. Olha o tamanho da pedra perto da mão da moça, olha só. Como que essas pedras foram encaixadas aqui, né? Como trouxeram essas pedras para cá? Ó, o vulcão mais próximo de Paraúna fica a 1.200 quilômetros. Será que levaram tudo isso a cavalo? Não, cara, e não é só isso, velho. Eles vão dizer que isso é um vulcão que existia aí há 1 milhão de anos, há 100 milhões de anos. É tudo 100 milhões de anos, 150 milhões de anos. Nada que se comprova, só narrativa. Ah, que tinha um continente, e quando dividiu o continente. Mas vamos ler essa notícia. É de verdade, cara. Estão falando que isso aqui é natural. É uma palhaçada, isso sim é uma palhaçada. Nem mesmo a própria prefeitura sabe dizer sua origem. Pesquisadores sugerem hipóteses. Algumas falam em contatos transoceânicos, outras mencionam possíveis influências incas ou maias. Tá, contatos transoceânicos, tem muita gente que não entende o que é isso. É contatos com civilizações de outros continentes. Né? Já que eles dizem que não tinha nada no Brasil, pô, quem que construiu esse muro? Porque ele parece ser muito antigo. Muito antigo, tá soterrado, tá ruído. Né? De que época que é isso? Então, por isso que surge a tese de contato transoceânico. Tem outras teses que demonstraram que tinha óleo de baleia entre as pedras. Mas isso eu não posso comprovar porque eu não fui a campo observar o local. Mas nenhuma conclusão. E essa Serra do Galês, pessoal, quero que vocês procurem depois da live, aí em Paraúnas, Goiás, coloca lá, Serra do Galês. É interessante, interessantíssimo. Tem esse tipo de ruína, né? Tem coisas impressionantes no local. Inclusive, é um local que eu vou fazer expedição com certeza. Pelo que aparece, né? Por aqui. Lembrando que o Coronel Percy Fawcett tinha muito interesse em Goiás. Planalto Central em geral, né? Nada fechado, nada comprovado, apenas suposições. Parece uma estátua, né? Serra do Galês. Enquanto isso, a muralha continua lá, imóvel, ignorada, resistindo ao tempo. Mas talvez o ponto mais intrigante dessa história não... Veja que interessante. Ó. Tem vários pontos onde a muralha já ruiu. Tem vários pontos de soterramento.
seja a muralha, e sim a tentativa de explicá-la. Segundo uma matéria divulgada pelo G1, um geólogo apresentou uma teoria estapafúrdia, a ideia de que essa estrutura não foi construída, mas sim nasceu naturalmente. Segundo ele, tudo teria começado há cerca de 135 milhões de anos, com a separação de um supercontinente chamado Gondwana. Esse evento teria gerado enormes fluxos de lava basáltica, formando rochas que, ao se fragmentarem, criaram essas divisões que hoje parecem blocos organizados. Ou seja, na visão dele não existe muralha, existe apenas uma ilusão geológica. Mas será mesmo? Porque quando você observa as imagens, quando você vê o alinhamento, a continuidade, a forma como essas pedras se posicionam, a pergunta surge de forma inevitável. Isso realmente parece obra do acaso? Ou estamos diante de algo que ainda não foi devidamente compreendido? E se fosse apenas Paraúna? Talvez desse para aceitar como um caso isolado, mas não é. É eufemismo, né? Eu não aceitaria, eu mesmo falei isso, mas eu mesmo não aceitaria, viu? Nem se fosse só Paraúna. É milhões, é ter quinquilhões de anos foi feito isso daqui, pela natureza. Esse é o ponto. No estado de Goiás, em outro local chamado Bisnal, existe também uma estrutura de pedra extensa. Você vê uma construção completamente diferente, completamente. Percebam os detalhes, completamente diferente uma da outra. Essa é uma construção muito menos, vou dizer assim, misteriosa do que a anterior. A construção anterior é algo assim surreal, cara. Não era para estar no Brasil isso, segundo a narrativa histórica. Isso daqui eles já vão falar, é escravo, é português, sei lá, é colonial, né? Mesmo que ninguém tenha registro, ninguém sabe nada sobre isso. A prefeitura não sabe nada, ninguém sabe nada da história do Brasil, cara. Ninguém tem registro de nada.